Aleluia. Meus irmãos, temos uma carta aqui da nossa amada irmã Maria da Conceição de Almeida, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá de Corumbá do Mato Grosso. Minha querida, seja muito bem-vinda, que o Senhor te abençoe. Meu secretário. Aleluia. Meus queridos, eu quero agradecer a todos, porque os irmãos compreendem. Bota aí na tela Hebreus capítulo 11, do versículo 8. Os irmãos compreendem o que Deus tem na minha vida, e de vez em quando eu sou convidado para alguns trabalhos um pouco maiores. Quarta e quinta nós estivemos fora daqui. Eu estive num seminário de conhecimento e graça na cidade de Morada Nova. Dá uma nota menor. Hebreus capítulo 11. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Algumas pessoas respiraram aliviadas porque eu não estava aqui quinta-feira e escaparam do chicote. Alguns sentiram saudade. Para os que suspiraram porque eu não estive aqui quinta-feira, escaparam do chicote, eu tenho uma triste notícia. O chicote estava de molho. E para quem estava com saudade do chicote, então, prepare os lombos. Glória a Jesus. Doutrina em pleno dia de domingo, mas é o jeito. Brincadeira à parte, eu quero falar sobre peregrinação. Uma chamada para o diálogo. Peregrinação, uma chamada para o diálogo. Algumas semanas atrás eu escrevi uma frase de minha autoria que eu coloquei assim: caminhar sem refletir não é caminhar, é andar. Quando nós caminhamos e nós refletimos, isso nos faz ser peregrinos. Quando nós caminhamos e não refletimos a nossa caminhada, isso nos faz andarilhos. A diferença entre andarilho e peregrino é muito grande. Então, caminhar sem refletir não é caminhar, é simplesmente andar. Eu viajo muito nesse estado do Ceará e algumas semanas atrás, foi eu, o irmão Nilton, a irmã Sandra, minha esposa. Nós fomos ministrar um seminário para casais na cidade de Salitre, depois de Canidé. E a data que nós fomos coincide exatamente com a romaria que estava indo para a cidade de Canidé. Rapaz, eu vi muita gente caminhando a pé daqui de Fortaleza, de vários locais, caminhando a pé até a cidade de Canidé para pagar a promessa. Mas de vez em quando eu estou viajando, eu vejo pessoas com mochila nas costas, gente suja que não toma banho, gente que não tem lugar para morar, e eles não são peregrinos, são andarilhos. Porque o que vai diferenciar exatamente o andarilho do peregrino
é que o andarilho ele vai caminhando e ele não reflete, simplesmente ele quer andar. Mas o peregrino não, o peregrino vai caminhando e vai refletindo. E quando nós olhamos para a vida de Abrão, o texto aqui diz que Abrão ele era peregrino, ele não era andarilho. Para nós, Abrão ele é o pai da fé. Abrão ele é grandemente reverenciado no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Essas três religiões maiores do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, quando olham para a figura de Abrão ou Abraão, tem nele o pai da fé, o arquétipo. E Abraão aparece aqui no capítulo 6 de Hebreus. Eu queria ler com vocês só o versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando Deus chamou Moisés lá no deserto de Midian, queria muito a sua atenção, até os 80 anos de idade, Moisés ele era só um andarilho, ele não era um peregrino. Mas quando com 80 anos de idade, no livro de Êxodo, no capítulo 3, Deus aparece para Moisés em uma manifestação tremenda. Deus aparece para falar com Moisés em cima de uma sarça que ardia e não se consumia. Mas o que me chama a atenção dentro dessa reflexão é que quando Deus chamou Moisés, Deus disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés. E o que significa tirar a sandália dos pés? É aqui que eu começo a pregar e quero muito da sua atenção. Quando Deus chamou Moisés para deixar de ser andarilho, para ser peregrino, Deus pediu para Moisés tirar a sandália dos pés. E o que significa tirar a sandália dos pés? Primeiro, sair do habitual. Tudo aquilo que é habitual, aquilo que a gente já se acostumou. Quando Deus diz tira a sandália dos pés, Deus estava convidando Moisés para sair do habitual. Em segundo lugar, quando Deus disse Moisés tira a sandália dos pés, Deus estava chamando Moisés para abrir mão das certezas. Das certezas, pastor. Joabe coloca para mim em Atos 7:22. Em Atos 7:22 é o discurso de Estevão. Estevão está falando sobre a história de Israel até chegar no dia de Jesus. Em Atos 7:22, Estevão está dizendo: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Quando Deus chamou Moisés, Moisés foi instruído. Moisés era poliglota, Moisés era cientista, Moisés era botânico, Moisés entendia de tudo. Mas quando eu disse Moisés tira a sandália dos pés, em primeiro lugar, Deus estava chamando Moisés para sair do habitual, da rotina, da zona de conforto. Quando Deus disse tira a sandália dos pés, Deus estava dizendo: Moisés, abra mão de todas as suas certezas, de tudo que você aprendeu até hoje. Quando Deus disse Moisés tira a sandália dos pés, em terceiro lugar, Deus estava convidando Moisés a estar exposto a tudo aquilo que era novo. Quarto lugar, quando eu disse Moisés tira a sandália dos pés, Deus estava convidando Moisés para diferentes possibilidades. Só que para nós deixarmos de ser andarilho aqui nessa terra, para sermos peregrinos, o Senhor nos convida nessa noite a nós olharmos, a olhar em todas as direções possíveis, já que nós falamos que o nosso arquétipo, o nosso modelo é Abrão. Se você depois com muita calma gostar de ler a Bíblia, ler todas as passagens que fala de Abrão, e você vai encontrar uma coisa interessante. Você vai encontrar sempre Deus dizendo: Abrão, olha, Abrão, olha, Abrão, olha. Você vai sempre encontrar essa particularidade tremenda. Abraão é o cara que mais olhou na Bíblia.
Todas as vezes, muitas vezes, Deus disse: Abraão, olha, olhe. E o Senhor nos convida hoje para nós olharmos. Porque se nós não olharmos em muitas direções na nossa caminhada, nós seremos só andarilhos, com a mochila nas costas, andando e não refletindo por que nós estamos aqui. Mas o primeiro olhar que eu e você somos convidados, eu queria que eu colocasse no capítulo 13 de Gênesis e verso 14. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Deus está chamando agora Abraão para olhar em muitas direções. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. O que é exatamente o norte? À frente. O que é o sul? Atrás. O que é exatamente o ocidente, onde o sol se põe, e o oriente, onde o sol nasce? Mas Deus chamou Abraão e mandou ele olhar. No capítulo 12, volta aí Joabe, de Gênesis ainda, versículo 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Por enquanto vamos fazer um pit stop aqui. Lá no capítulo 13 de Gênesis, verso 14, Deus deu 4 direções para Abrão olhar: para o norte, para a frente, para o sul, para trás, para o ocidente, onde o sol se põe, e o oriente, onde o sol nasce. Mas o primeiro olhar que Deus chamou Abrão para olhar foi para trás. Porque no capítulo 12, versículo 1 ao 4, Deus apareceu para Abrão e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se eu e você queremos deixar de ser andarilhos na terra para sermos peregrinos, sabe qual é o primeiro olhar que Deus me convida, a mim e a você, para nós olharmos para trás? E como é que nós vamos olhar para trás, pastor? Anote aí: olhar para trás com gratidão e não com amargura. Se você quer ser um peregrino nessa terra, Deus chama a mim e a você a nós olharmos para trás. Eu coloquei o capítulo 12, versículo 4, porque Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, sai daí, cara, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Deus está convidando o Abrão para andar com ele, porque quem anda com Deus aqui, ele é peregrino. Agora, quem anda nessa terra sem refletir, sem Deus, ele é só um andarilho. Deus chamou Abrão para olhar para trás, porque ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela, deixou a casa do seu pai. Mas o primeiro olhar que Deus convida a mim e a você nessa noite, eu e você olharmos para trás e olharmos com gratidão e não com amargura. Eu me sinto direcionado pelo Espírito de Deus, porque tem crentes aqui no nosso meio que estão olhando para trás, Luiz. Mas quando olho para trás, a raiz de amargura, a frustração, a decepção, a dor, faz com que essa pessoa seja uma pessoa amarga hoje. Quantas pessoas amargas nós temos aqui no nosso meio? Talvez a sua amargura não seja revelada pelo seu semblante, porque você maquia bem, escolhe o seu melhor sorriso, a sua melhor roupa, a sua melhor apresentação pessoal, e às vezes atrás de uma apresentação pessoal tão bem maquiada, se esconde um coração amargo, porque está olhando para trás, para as lutas que você passou, para as dores que você enfrentou, pelas perseguições que você passou, pelas feridas que te causaram, e hoje você está aqui uma pessoa amarga. Mas se nós queremos ser peregrinos nessa terra, ao invés de andarilhos,
o Senhor convida a mim e a você a nós olharmos para trás, sabe como? Com gratidão. Sabe o que o salmista diz? O salmista disse no Salmo 119 e versículo 71. Dá para colocar, Joabe? Eu acho que é esse versículo, Salmo 119 e versículo 71. Olha o que o salmista diz. Salmo 119. Para você que chegou aqui nessa noite, olhando para trás, frustrado, amargurado, o salmista está dizendo: foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olhando para trás, se tornando pessoas melhores, ao invés de pessoas amargas. Por isso que Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Bota aí o versículo 67 do Salmo 119 ainda. Olha o que o salmista está dizendo: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu tenho guardado a tua palavra. Sabe o que a Bíblia diz, Romanos 8:28? Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para o passado com gratidão e diga: Senhor, aquela prova foi necessária para mim ser o crente que eu sou hoje. Abra mão de toda amargura, olhe para trás com gratidão. Senhor, foi doloroso, foi difícil, me machucou, me decepcionou, foram noites acordadas, foram noites escuras da minha alma, mas eu resolvo nessa noite olhar para trás, olhar com gratidão e abrir mão de toda raiz de amargura, de toda dor emocional. Olhe para trás e seja uma pessoa grata a Deus. Foi bom ter sido afligido para que aprendesse a tua palavra. Porque enquanto você olhar para trás com rancor, você vai deixar de ser um peregrino para ser um andarilho nessa terra. E de andarilhos, de walking dead, de mortos-vivos, o mundo já tem gente demais. Interessante que você só mata o walking dead, o filme, né? O zumbi, se você atirar na cabeça. Se você atirar num zumbi em qualquer outra parte do corpo, ele pode continuar rastejando. Mas quando se atira na cabeça, mata-se o morto-vivo, o zumbi. Deixe que essa palavra, que esse tiro, ela vá de encontro à sua cabeça e tire da sua memória essas coisas terríveis. Faça como Jeremias, quando olhou para o passado, ele disse: eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Olhe para trás e veja quantas coisas boas te aconteceu. Olhe para trás e veja quantas pessoas maravilhosas Deus colocou no teu caminho. Olhe para trás com gratidão e veja pessoas que te levantaram, que te ajudaram. O problema é quando eu olho para trás, eu só vejo quem me feriu, quem me causou dor. Eu só me lembro das minhas dores, mas olho para trás com gratidão, porque lá atrás teve alguém que te abraçou, lá atrás teve alguém que te levantou, lá atrás teve alguém que te fez feliz, lá atrás teve circunstâncias que você celebrou, lá atrás teve alguém que colocou vinho e azeite na sua solidão. Olhe para trás com gratidão e diga: foi bom ter sido afligido para que aprendesse a tua palavra. Amém. Ainda em Gênesis 13:14, Deus disse: olhe para o norte, olhe para o sul, o oriente e o ocidente. Interessante que Deus mandou Abraão olhar para trás. E é tão bom, a gente olha para trás com gratidão e não com amargura, a gente se torna uma pessoa feliz hoje. Mas Deus mandou também Abraão olhar para os lados. Oriente, ocidente. Oriente, ocidente. O que é o ocidente? O ocidente é um lugar escuro, porque é onde o sol se põe. Mas o oriente é um lugar bom, onde o sol nasce. De um lado eu tenho as noites escuras da minha alma, mas do meu lado também eu tenho o sol nascendo todo dia. E Deus é tão bom. A metade do dia é escuro, é o ocidente,
mas a outra metade do dia é clara, é oriente. E o que eu faço? Se você quer deixar de ser um andarilho para ser um peregrino, olhe para os lados com amor. Olhe para os lados com amor. Eu já falei aqui essa frase e vou citar de novo. O olhar, olhado na horizontal, chama-se afeição. O olhar, olhado de baixo para cima, chama-se adoração. Mas o olhar, olhado de cima para baixo, chama-se graça. O meu grande problema é que às vezes eu olho para cima em adoração. Deus olha para mim no estado de graça, mas eu me esqueço de olhar para os lados com amor. Olhe para os lados com amor, porque aí tem alguém sentado do seu lado que precisa do seu amor. Tem alguém sentado do seu lado que precisa do seu abraço, do seu amor, do seu sorriso. Alguém já abraçou alguém aqui porque entendeu. Ali também. Você já olhou para os lados com amor? Interessante que Deus nos chama para olhar. E o primeiro olhar libertador, quando eu olho para trás com gratidão e não com rancor. Mas o segundo olhar, quando eu olho para os lados com amor. Você ama? Você ama? Você consegue olhar para o lado e amar essa pessoa que está na sua esquerda e na sua direita? Você consegue? Quando eu digo a esquerda e a direita, não só geograficamente aqui, porque sempre nós vamos ter pessoas à nossa direita e pessoas à nossa esquerda. A Bíblia diz que chegou um cara que era milionário, tinha muito dinheiro, chegou para Jesus e disse: "Ô mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Aí Jesus disse: "Por que me chamas bom? Bom só é um, que é o Pai." Conhece os mandamentos? Aí o jovem rico disse: "Quais?" Aí Jesus enumera alguns. Isso daí eu tenho feito desde a minha infância." Aí Jesus disse: "Falta agora você olhar para os lados com amor." Você já olhou de baixo para cima com gratidão. Agora falta você olhar para os lados com amor. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. Você já preparou uma cesta básica sem esperar que o departamento da gratidão prepare? E já foi deixar aquela pessoa que você sabe que está precisando? Você já foi na casa de alguém que você sabe que teve uma perda irreparável e você foi lá dar uma palavra de conforto? O que às vezes nos falta é olhar para os lados com amor. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o jovem rico baixou a cabeça, foi embora. Aí no Evangelho de Marcos diz assim: "E Jesus o amou." Jesus poderia ter dito: "Esse daí tem só firula, tem só blá blá blá, negócio diz que guarda os mandamentos. Esse aí só tem H. Esse aí só quer dizer que é crente." Mas a Bíblia diz que quando o jovem rico deixou Jesus, o texto de Marcos diz que Jesus o amou. Mesmo o jovem rico não querendo seguir a Jesus, não querendo repartir os seus bens porque era rico, mesmo assim Jesus o amou. Você consegue amar quem se desviou da igreja? Você consegue amar quem pensa contrário a você? Você consegue amar quem te persegue? Você consegue orar pela vida daqueles que te perseguem, te amaldiçoam? O que está faltando nessa noite é nós olharmos para o lado com amor. Por que para os lados? Porque sempre vai ter alguém de um lado dizendo: "Se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva a ti e salva nós." Mas do outro lado sempre vai ter alguém dizendo: "Rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse, o que ele fez?" Sempre vai ter alguém que diz assim: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E quem está no meu sempre vai dizer: "Hoje estarás comigo no paraíso."
Gênesis capítulo 15, versículo 5, Joabe. Nós estamos em Abraão. Então levou fora. Isso aqui é Deus tirando Abraão de onde ele estava. Se era na tenda eu não sei. Mas então levou fora e disse: olha agora para os céus. E Abraão está olhando. E conta as estrelas que as pode contar. E disse: assim será chamada a tua descendência. Coloque no capítulo 22 e versículo 4, Joabe. No capítulo 22, Deus diz assim: vai, pega teu filho e você vai sacrificar o teu filho para mim. Abraão pegou o filho, caminhou 3 dias. Aí a Bíblia diz no verso 4: ao terceiro dia levantou Abraão os seus. Viu como Abraão era um cara que olhava muito? E viu o lugar de longe. Que lugar? Onde ele iria sacrificar o filho. Coloca agora no verso 17 do capítulo 22. Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Você lembra lá do capítulo 15, versículo 5, que Deus disse: olha para os céus e conta as estrelas se tu pode. Aí agora ele está dizendo: a tua descendência é como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Sabe qual foi o terceiro olhar que Deus pediu para Abraão olhar? Primeiro olhar para trás com gratidão e não com amargura. Segundo olhar para os lados com amor. Terceiro olhar para cima com louvor. Quando eu olho para trás, eu tenho que olhar com gratidão. Quando eu olho para os lados, eu tenho que olhar com amor. Porque sem amor não dá para a gente olhar para os lados. Mas quando eu olho para cima, eu olho com louvor. É por isso que o salmista disse: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando Jesus subiu aos céus, ele reuniu os discípulos, deu as últimas ordens. Aí a Bíblia diz que ele foi subindo, subindo, subindo. E de repente uma nuvem ocultou Jesus, apareceu 2 anjos, os discípulos olhando para cima, e os anjos disseram: para os galileus, por que olhais para cima? Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai descer. Aí a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos para a sua vinda, seremos transformados e arrebatados. Olhe para trás com gratidão, olhe para os lados com amor, mas olhe para o céu com louvor. Que nessa noite eu e você possamos olhar para cima, para os céus. E o único lugar que nós podemos liberar o nosso louvor é para cima. É por isso que a Bíblia diz que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que quando nós olhamos para cima, Luiz, nós temos que olhar com louvor, porque não tem como levantar os olhos aos céus sem nós adorarmos o Senhor. Não tem como olhar para cima e glorificá-lo. Não tem como olhar para cima e adorá-lo. Não tem como olhar para cima e honrá-lo. Não tem como olhar para cima e andacaia surandará masteira andaia súria e mandacaia súria e nós louvamos a Ele. Louve a Ele, olhe para cima nessa noite aos céus. Louve a Ele, porque do céu virá o meu socorro. Do céu virá o socorro, aleluia. Mas se nós queremos ser peregrinos e não andarilhos, Gênesis capítulo 12, versículo 1, Joabe. Nós vemos agora o quarto olhar. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te. Sai-te. Essa palavra sai-te eu já falei aqui. O termo hebraico aí, Deus está falando para Abraão: sai de você para você. Não fique só em você. Saia de você para você.
Sabe qual é o quarto olhar que nós devemos praticar se nós queremos deixar de ser andarilhos para sermos peregrinos? É olhar para dentro de si mesmo. Seja olhar para dentro de você. Pastor, quando eu olho para trás, eu olho com gratidão. Quando eu olho para os lados, eu olho com amor. Quando eu olho para cima, eu olho com louvor. E quando eu olho para dentro de mim, olho para dentro de você com arrependimento. Quando você olhar para dentro de você, olhe para dentro de você com arrependimento. Por quê, pastor? Porque quando eu olho para dentro de mim, eu descubro quem eu sou. E quando eu descubro quem eu sou, eu começo a perceber que eu estou longe de ser quem eu deveria ser. O Senhor está me convidando e lhe convidando nessa noite a olhar para dentro de você. Agora, quando Paulo um dia ele foi olhar para dentro dele mesmo, sabe o que foi que Paulo que descobriu? Esse o bem que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer esse bem, mas quando eu estou me preparando para fazer o bem, eu vejo no meu corpo uma outra lei que milita. Eu não consigo fazer o bem. Agora, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo também o mal. Eu sei que esse mal eu não deveria praticá-lo, mas quando eu menos espero, eu já fiz o mal. O bem que eu deveria fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não deveria fazer, quando eu menos espero, eu já pratiquei o mal. Sabe o que ele diz? Miserável homem que eu sou. Você já olhou para dentro de você com arrependimento? Você já orou hoje a Deus e disse: Senhor, me perdoa porque eu sou falho, eu sou pecador. Quando a gente olha para dentro de nós com arrependimento, entendendo que nós não somos quem nós achamos que somos, e também não somos aquilo que nós deveríamos ser, e nós nos arrependemos de nós mesmos. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não tem como eu enxergar, não tem como eu entrar no reino de Deus sem um arrependimento. Agora, gente, quando eu olho para dentro de mim, eu faço como Paulo, miserável homem que eu sou. Paulo, quando ele ia falar sobre tudo que ele era, ele dizia: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos, eu sou o menor dos homens. Aí quando Paulo foi falar de pecado, disse: epa, nas outras coisas eu sou o menor, mas dos pecadores eu sou o maior. Bem-vindo à reunião dos pecadores. Não é porque você está na igreja que você deixou de ser pecador. Um dia aqui nessa igreja eu caí na besteira de perguntar para um obreiro que estava aqui: irmão, você tem quantos anos? Eu tenho uns X anos. Eu disse: vala, pai, nem parece que você tem tantos anos. Sabe o que ele disse? É porque eu não peco. Aqui nessa tribuna, gente, eu fiquei horrorizado, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Paulo, o homem que chegou até o terceiro céu, olhou para dentro dele e disse: o mal que eu não posso fazer, quando eu menos espero, eu faço. E o bem que era para fazer, eu não consigo fazer. Miserável homem que sou, tem uma guerra dentro de mim. Sou miserável, sou pecador. Aleluia. Essa é a noite que Deus está chamando a mim e a você, para nós olharmos para dentro de nós. Olhe para mim. Para de olhar a vida dos outros. Para de olhar a vida dos outros. Quando eu começo no meu lugar secreto a olhar para dentro de mim, olhe para mim. Essa semana agora, eu estive conversando com um pastorzão. Aí esse pastorzão muito grande, grande que eu digo no sentido de, aos olhos humanos, pastor de uma mega igreja. E quando eu comecei a conversar com ele, coisa de psicanalista, eu gosto de ouvir. À medida que eu ouço, eu vou, opa, tem alguma coisa aí. Aí ele chegou para mim e disse: pastor, é complicado, só nós dois. Depois que nós saímos do altar, das luzes da ribalta,
Quando as luzes se acabaram, quando o tablado fechou, quando a cortina cerrou-se, estava só eu e ele. Esse pastor, é complicado a gente ser pastor. Aí eu olhei para ele e disse: eu sei o que é. É porque todo mundo diz assim por senhor, né, pastor? O senhor é um homem de Deus, né? Mas o senhor carrega lutas espirituais, lutas emocionais e lutas sexuais dentro de você, que quando alguém bate no seu ombro, você é um homem de Deus. Aquilo ali lhe arrasa, não é, pastor? Porque as pessoas têm a tendência a olhar para o pastor, está mais pertinho de Deus, é mais santo do que todos nós. Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Portanto, agora nenhuma condenação há. Aí sabe o que o salmista diz? Eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Sabe o que a Bíblia diz? Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo dele Ele vai te exaltar. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus habita no meio dos contritos, dos quebrantados. Deus ama quando vê um crente contrito e quebrantado, não porque tem pecado na igreja, mas porque tem pecado dentro do coração dele. Se nós queremos deixar de ser andarilhos e sermos peregrinos nessa terra, vamos ter que olhar para dentro de nós com arrependimento. Quinto olhar, Gênesis 13, 14. Quando Deus chamou Abraão para olhar, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha onde? Desde o lugar onde está. Ou seja, olhe para baixo aí, onde você chegou. Quinto olhar, que se eu e você quisermos deixar de ser andarilhos para sermos peregrinos, vamos ter que olhar para baixo, sem ilusão. Tem muita gente iludida na igreja, tem muita gente iludida no mundo, e Deus manda dizer assim: olhe para o chão, olhe para baixo, mas não olhe com ilusão, porque o grande mal de muitas pessoas é porque estão iludidos na terra. É porque Deus mandou ele olhar do lugar de onde está. Por que eu mandei você olhar para o chão, para os seus pés? Porque, meu querido, cristianismo não é ilusão, miragem do deserto. Cristianismo não é uma miragem no deserto. Cristianismo é realidade, é pé no chão. Só que o problema é que quando às vezes nós olhamos para baixo, nós ficamos iludidos. Aí chega Jeremias e reclama para Deus: Senhor, tu me iludiu, e iludido eu fiquei. É o profeta Jeremias reclamando com Deus: Senhor, tu me iludiu, iludido eu fiquei. Aí Deus diz: Jeremias, se tu correr com os cavalos, tu vai cansar. Até andando você se cansa. Eu não te iludi, Jeremias. Você foi que gerou expectativas que eu não tinha gerado na sua vida. Quantos iludidos nós estamos aqui nessa noite? Ei, acorda. Acorda. Bem-vindo à realidade. Mas ainda no versículo 14, para terminar, eu deixei esse lugar por último. Deus disse: olhe para o norte, para frente. Quando eu olho para trás, eu olho com gratidão, sem amargura. Quando eu olho para os lados, eu olho com amor. Quando eu olho para cima, eu olho com louvor. Quando eu olho para dentro de mim, eu olho com arrependimento. Quando eu olho para baixo, eu devo olhar sem ilusão. Mas quando eu olho para frente, eu e você somos convidados a olhar com esperança. Com esperança. Versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó,
herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é o construtor, é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e a luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Verso 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Agora olhe para mim. Quando o mar vermelho se abriu, Israel passou. Depois que Israel passou, o que aconteceu? O mar vermelho se fechou. O que Deus estava dizendo? Eu abri a porta para vocês sair, mas eu fecho a porta para você não voltar. E se você tivesse, você voltava. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma. Pastor, o que é que eu faço? Qual é os dois elementos para me ser um bom peregrino e não andarilho? Anote aí: renúncia e fé. Renúncia e fé são elementos essenciais para uma caminhada com Cristo em direção à cidade celeste, enquanto nós vivemos aqui não como andarilhos, mas como peregrinos. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por alguns que nessa noite precisavam ouvir urgentemente essa palavra. É por isso que o cego disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. Para que você quer ver, meu irmão? Pai, que nós possamos ver nessa noite para olhar para trás, olhar para os lados, olhar para dentro de nós, olhar para cima, olhar para frente, meu Pai, e olhar para baixo. Pai querido, nós temos uma pátria nos esperando. Essa pátria não é aqui, aqui nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, Pai. Abraão, meu Pai amado, caminhou, mas não caminhou esperando uma posse de terra aqui. Ele caminhava pela fé, porque tem uma pátria celestial aguardando por ele. Pai, nos ajuda na nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos, meu Pai amado, continuar caminhando. E para caminhar nós vamos ter que ter muita renúncia e ter muita fé. Porque nós queremos chegar no final de todas as coisas a uma terra preparada para nós, a uma terra que emana leite e mel. Ah, meu Pai querido, lugar celestial, Pai. E nós iremos para lá. Nós iremos para lá. Mateuzinho.